Oi, gente, vamos gravar nosso último vídeo que refere-se aos retificadores trifásicos controlados. É o nosso último tema que tá naquele material que eu já disponibilizei, tá? Então, vou fazer uma breve lembrança de vocês o que seriam esses retificadores trifásicos de meia onda. Então, nele, o que a gente vai ter? Vamos ter 3 SRs, tá? Cada um deles vai trabalhar em uma fase. E a gente vai ter também o que a gente chama de pulso. Esse pulso vai ser com uma defasagem de 120 graus entre cada um deles, para formar o ângulo de retardo de cada um, tá? Então, aqui tá a figura dos 3 SRs que a gente tem. Então, a cada 120 graus, a gente vai ter o disparo. Então, vamos começar aqui. Então, primeira coisa que a gente observa aqui é quando ele começa, o nosso ângulo de defasagem aqui, ó. Começa em 30 graus. Então, 30 graus, quem que assumiu? Foi o nosso primeiro tensão AN. Depois foi quem? O nosso B. Depois foi nosso C. Reparem que cada um, a defasagem entre eles foi de 120, ó. Valores entre todos de 120, tá? Agora, vamos para as equações que a gente tem referente a esses três, a esse tipo de retificador. Então, a tensão, como é que a gente vai calcular? Vai ser dada, a tensão na saída vai ser de 0,827 vezes a tensão máxima, lembrando que é daquela mesma forma que a gente descobre ela, que é a raiz de 2 vezes a tensão que eu dei para vocês no exercício. Corrente de saída, como é que fica? Ou a gente usa tensão de saída dividido pelo resistor, ou a gente usa 3 vezes raiz de 3 dividido por 2π, vezes a tensão máxima, dividido pelo resistor, vezes o cosseno do ângulo. Ou a gente usa essa daqui, ou a gente usa essa inteira aqui. Então, é mais fácil usar essa daqui, porque a gente já tem o valor da tensão de saída, que é a da equação de cima, a gente só vai substituindo. Para descobrir a corrente média, a gente vai usar o valor que a gente descobriu lá de cima, ó, referente à corrente de saída, tá? O valor que der lá, a gente substitui aqui, corrente de saída dividido por 3. A RMS, como é que a gente vai calcular? Vai usar o valor da corrente média dividido por raiz de 3, ou usa essa outra equação que tá aqui ao lado, tá? Não tem problema, mas usem essa daqui que ela é mais tranquila, mais simplesinha, vocês não se perdem tão fácil. Quando eu perguntar qual que é a tensão de pico inversa no SR, o que a gente vai dar? Que é raiz de 3 vezes o valor da tensão máxima. Como é que a gente vai descobrir a tensão máxima? Aquela equaçãozinha lá, raiz de 2 vezes o valor da tensão que eu dei. Então, pico de ondulação, o período de ondulação do SR será de 120 graus. Se eu chegar a perguntar uma equação ou alguma resposta referente a isso, é esse o valor. Para descobrir a frequência de ondulação, vai ser o quê? Frequência nossa aqui, ó, vai ser igual a 3 vezes a frequência da rede. Qual que é o valor da frequência da rede? 60 Hz. Então, vai ser 3 vezes 60. Quando a gente falar de retificadores controlados de onda completa, em ponte, a gente vai ter o quê? 6 pulsos. Então, significa que no primeiro instante, que é o ciclo positivo, quem que a gente vai trabalhar? O 1, o 3 e o 5, tá? Quando a gente tiver o ciclo negativo, o 2, o 4 e o 6. A defasagem entre cada um deles vai diminuir, vai ser de 60, tá? Nós já vamos ver aqui no próximo slide. Quando a gente falar agora aqui, ó, da figura, notem que agora a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 SRs, tá? E a gente vai usar essa tabelinha. Essa tabelinha eu já cheguei a mostrar para vocês como é que ela funciona. Então, a gente tem de 0 a 60, qual que foi o ponto de inicial, onde ele começou a trabalhar, né? E assim ele vai até um valor aqui que a gente falou que era 420.
Vamos dar uma olhadinha aqui na figura como é que ele vai funcionar. Então, notem que aqui em cima, aqui, ó, a gente tem a nossa onda senoidal aqui, ó. Essa é uma, essa é outra, e essa daqui também é outra, ó. Então, a gente estipulou que essa daqui é a 1, a 2 e a 3, certo? Porque a gente tem 3 fases. Nessas 3 fases, a gente tem 2 SR para cada fase, tá? E aí, vamos mostrar aqui como é que ele vai funcionar. Aqui embaixo, eu tenho os números aqui, ó. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá? São 5 e 6. São os valores, os nossos ciclos aqui que a gente tem, ó, tá? E aí, como é que vai funcionar? Lembram ainda? Deixa eu mostrar nesse aqui que vai ficar melhor pra gente visualizar aqui, porque ele tem o valor o valor de cada ângulo. Então, como eu falei para vocês que cada um vai trabalhar com 60 graus. Então, nesse ciclo aqui de 60, quem que trabalhou? Foi o cara que a gente dominou como AB. No segundo, que foi o segundo ciclo de 60, foi o outro que trabalhou. Próximo ciclo, quem trabalhou? Foi esse outro cara aqui. Depois esse aqui. E assim a gente vai seguindo o fluxo, tá? Quando a gente tem ciclos negativos, também acontece a mesma coisa. Lembre-se que no ciclo positivo, quem é que vai trabalhar? O 1, o 3 e o 5, ciclo negativo, o 2, o 4 e o 6, tá? Vamos mostrar aqui como é que a gente vai fazer esses exercícios referente a esse conteúdo, tá? Então, coloquem no caderno para vocês terem a anotação. Então, eu pergunto para vocês, um retificador trifásico controlado de meia onda, onde eu tenho uma tensão trifásica de 208, 60 Hz, uma potência resistiva de 10 ohms e um ângulo de disparo de 20 graus. Então, primeira coisa que eu pergunto ali para vocês, qual que é o valor da corrente máxima na carga? Então, eu botei aqui o passo a passo para a gente fazer. Então, o primeiro passo, qual que vai ser? Então, eu coloquei ali, referente aos valores da tensão de entrada, 208, 60, o valor do resistor que é de 10 e o valor do nosso ângulo de retardo de 20 graus. Primeira coisa que a gente tem que fazer, agora nesse carinha aí, como a gente está falando de tensão trifásica, eu tenho que descobrir qual que é o valor da nossa tensão. Lembra que a gente, para descobrir nosso valor máximo, a gente tinha um valor de tensão real? Então, a gente precisa descobrir como se fosse o valor de cada fase, tá? Então, eu vou pegar esse 208 e dividir por raiz de 3. Eu vou descobrir que para cada fase tem 120 graus, 120 volts. Então, depois, o que eu vou fazer? No segundo passo aqui, eu vou calcular que a tensão máxima é igual a raiz de 2 vezes os 120 que eu descobri lá. Dá 169,7. Então, agora que a gente vai começar a calcular o valor da nossa corrente. Então, corrente máxima é igual ao quê? Tensão máxima dividido pelo resistor. Então, é o 169,7 dividido por 10, que dá o 16,97 amperes, tá? Letra B, o que eu pergunto aqui? Tensão de saída. Então, como é que a gente vai descobrir a tensão de saída? Lembre que a tensão de saída eu uso como zerinho só para a gente identificar que é saída. Então, vai ser 0,827 vezes o valor da nossa tensão máxima, 169,7, vezes o cosseno do ângulo. Então, ficou 0,827 vezes 169,7, vezes o cosseno de 20, que deu 132 volts. Na terceira, eu pergunto qual que é a nossa corrente média de saída. Então, vai ser a tensão de saída dividido pelo resistor. 132
é o valor que eu calculei aqui antes, dividido por 10, que vai dar 13,2 amperes. Na próxima, a gente tem algumas considerações aqui pra gente fazer, tá? Eu coloquei para vocês que a letra D corresponderia a valor de corrente RMS, tá? Mas a gente não tinha ainda descoberto o valor de cada SR, que era importante a gente descobrir para poder calcular. Então, se a gente tem o valor que a gente descobriu lá antes, que a nossa corrente máxima de cada SR, já que eu estava calculando em relação a cada fase, então eu descobri que o nosso valor de tensão em SR máxima dava aproximado 17, né? 16,97, que é o que a gente calculou aqui em cima. Para a corrente média da saída de cada um, o que eu tinha que fazer? Pegar esse valor ali de 13, que é aqui, ó. Tensão, qual que era essa letra? Tem corrente média na saída. Então, eu pegaria esse valor de média na saída, dividido por 3, que é o valor de quantidade de SR que eu tenho em cada atuando, né? Daria o quê? 4,4 amperes. Então, dessa forma aqui, eu descobri o valor RMS, 4,4 dividido por raiz de 3, porque corresponde àquele valor que eu dei lá na equação para vocês, tá? Que era o de SR, como é que a gente calculava, tá? Então, a única coisa que a gente tem que observar quando a gente for calcular o SR, que a gente tem que fazer o que primeiro? Primeiro, descobrir o valor de cada SR. Então, eu coloquei invertido aqui para vocês, mas no caderno, se quiserem colocar na sequência certinha. Então, a letra que corresponde à letra C, que seria a tensão de saída, que é essa daqui, ó, tensão média de saída, que é 13,2, que deu o valor, a gente vai dividir por quanto? Eu coloquei aqui, ó. Divide por 3, aí a gente descobre o valor de cada SR, qual que é a corrente lá nele. Com esse valor, a gente divide por raiz de 3, que vai corresponder ao quê? A nossa corrente RMS, tá? O que mais que eu pergunto para vocês? Qual que é o valor da tensão inversa? Então, o valor da tensão inversa é o quê? A gente vai calcular raiz de 2 vezes o 208. Por que o 208? 208 não é a nossa tensão lá na fonte? E quando a gente não tem algum deles trabalhando lá? Alguns dos SRs não estão trabalhando. Como é que funciona? A gente não tem esse valor de 208 retido nele? Então, vai ser a raiz de 2 vezes o 208 para a gente saber qual que é a tensão de linha, qual que é o valor de tensão inversa em cada um deles, tá? Beleza? Então, vamos ao próximo. O nosso próximo, que é o número 7, vai falar o seguinte. Retificador trifásico controlado de meia onda, uma fonte trifásica de 160 Hz, fornece uma potência de carga resistiva de 15, o ângulo de disparo dele agora é de 28 graus. Então, eu pergunto, corrente máxima, tensão de saída, corrente média, corrente RMS, corrente no SR e o valor de tensão inversa. Nesse, a gente vai fazer a mesma coisa, eu inverti ele ali, mas eu vou explicar bonitinho aqui para vocês. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os valores aqui, certo? Então, tensão de entrada lá, 160, 60, valor do resistor de 15, do ângulo de 28. Primeira coisa que a gente vai fazer lá em cima é o quê? Para descobrir o valor praticamente de linha, né, de cada um deles. Então, eu peguei os 160 e dividi por raiz de 3, achei 92,37 volts. Com esse valor, eu multipliquei por raiz de 2 e achei 130,62, tá? Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês, qual que é o valor da corrente máxima? Então, é a tensão máxima dividido pelo resistor, 130,62
163 dividido por 15, que dá 8,70. Para a gente calcular a letra B, que é a tensão de saída, vai ser o 0,827 vezes o 130,63 vezes o cosseno de 28. Esse valor dá aproximado de 95,38. Letra C, onde eu pergunto qual que é a corrente média na saída. Então, vai ser o valor de tensão de saída, que é 95,38, dividido por 15, que dá 6,35 amperes. Então, vamos pular lá para a letra E, que fica mais fácil. Então, corrente em cada SR, o que eu fiz? Eu peguei aquele valor lá de 6,35 e dividi por 3 para eu saber por cada SR que está trabalhando. Deu 2,11. Esse valor aqui eu vou dividir por raiz de 3 para achar o valor de corrente RMS. Dá 1,22, tá? Coloquei a explicação aqui também, bonitinha. Para a gente calcular a nossa tensão inversa, a mesma coisa. Então, pego o valor de entrada lá, que é o 160, multiplico por raiz de 2, que dá 226,27. Próximo. E o último exercício. A gente está falando aqui de um retificador trifásico controlado de meia onda, com uma fonte de 181, 60 Hz, com uma potência de carga resistiva de 15 e um ângulo de disparo 19. Vamos lá, como é que a gente resolveu isso daqui? Então, primeira coisa lá, coloquei todos os valores. Primeiro passo, qual que foi? Peguei aquele 181, dividi por raiz de 3 e deu o 104,5. Esse 104,5 multipliquei por raiz de 2 e achei o 147,78, para a gente começar a calcular nossa tensão máxima. Primeira coisa que eu pergunto lá, qual que é a corrente máxima? Então, vai ficar o 147,78 dividido por 15, que dá 9,85 amperes. Tensão de saída é o 0,827 vezes 1,47, vezes 147,78 vezes o cosseno de 19. Esse valor deu aproximado 115,5. Letra C, eu pergunto qual que é a tensão média na saída. Então, ficou 115,5 dividido por 15, deu 7,7. Vamos lá, logo para a letra E. Então, corrente no SR. Eu peguei o 7,7 dividido por 3, que dá o valor de cada SR, que deu 2,56 amperes. Para descobrir o valor de RMS, eu peguei o 2,56 dividido por raiz de 3 e deu 1,48 amperes. Como é que eu descobri o valor de tensão inversa? Peguei o 181, que é a nossa tensão de entrada, vezes o raiz de 2 e achei o 167,98, tá? Então, esses foram os nossos últimos exercícios. Coloque no caderno. Segunda-feira a gente vai ter uma aula de revisão, tá? Vou revisar todo esse conteúdo aqui com vocês. Espero já postar o trabalho. Esse trabalho eu já vou postar e aí fica pra gente só na quarta-feira vocês concluírem lá em sala o que vocês não conseguirem terminar em casa, tá? Provavelmente eu posto lá na segunda-feira esse trabalho pra vocês concluírem na quarta-feira, beleza?